já não é mais novo, já vai completar quase 10 anos da existência dele, então a gente já pode considerar ele certo? Linda, meu anjo. Aí você me complica, porque tudo bem. Ok, eu tenho o quê? Meus 24 anos, vou fazer 25. Em 2000 eu ainda lembro do tema no meu livro de matemática em cima dos números 50, 40. Mas daí, você nascer depois de 2009 e ter dificuldade com o novo acordo ortográfico, negócio. Eu acho que na verdade você não tem, mas acha que tem porque todo mundo faz um assombro em cima desse acordo ortográfico, que não é tão difícil quanto parece, acreditem. Então vamos lá. Então, linda, pois é, porque assim, a maioria de vocês fica, meu Deus, o novo acordo ortográfico, o novo acordo. Vocês já usam esse novo acordo. Ninguém aqui fica pensando, eu devo colocar tema em cima da letra U ou não? Eu devo acentuar ideia ou não? Vocês já sabem que não é para acentuar, não é para colocar tema. Aí aqui eu só vou colocar os pingos nos is para vocês, para a gente ver todos eles, todas essas mudanças, e entender que não tem nada para assustar. Tem outro jeito de me chamar de velha e dizer que você nasceu depois de 2009, tá? Muito bem, gente, vamos lá. Primeiro aqui uma review geral bem rápida, que é, qual que era o objetivo desse novo acordo ortográfico? A gente tem no mundo vários países que falam português porque vários países foram invadidos por Portugal e roubados por eles. Cadê a Lulu nesse momento para me ajudar com essa contextualização histórica? Então, assim, todos esses países são lusófonos, ou seja, falam português. No entanto, cada um à sua maneira. Se hoje em dia a gente acha estranho que em Portugal se chama rapariga e aqui a gente chama moça, imagina essas dificuldades na escrita. Então, quando chega o ano de 1990, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e outros países que falam português assinam um acordo que tem vigência no Brasil a partir de 2009, certo? Então, o Brasil tinha até 2009 para efetivar essas mudanças na língua portuguesa no seu dicionário e em tudo mais. Porém, esse acordo começa em 90, certo? Aí eles fazem essas mudanças apenas na escrita, isso é importante, a fala não muda, para que a gente consiga ter um pouco mais de unidade nos países que falam português, certo? Então, vamos lá. O alfabeto passou a ter o K, o W e o Y. Por quê? Eu atribuo boa parte desse motivo à globalização, já que a gente começa a usar palavras como show, internet depois, mas internet não tem essas letras, playboy, tudo isso entra no vocabulário brasileiro português. Por exemplo, fake news, certo? Fake news é uma dessas palavras que, se vocês usarem na redação, não precisa colocar aspas, a não ser que você vai explicar o que significa, que eu também não acho necessário, mas fica a seu critério. Então, são palavras que sim são estrangeiras, mas elas já foram dicionarizadas, certo? E quais são os outros usos principais? Quilômetro, para indicar quilo, watt, certo? Aí outras palavras estrangeiras que acabaram entrando na língua portuguesa, Kung Fu, William, Playboy, no caso que eu citei, hardware, mouse, certo? Eu estava tendo aula de informática ontem para o concurso, perdão. Tem jeito nenhum nas palavras da língua portuguesa. Antes, a gente fazia isso aqui, ó, que eu até não coloquei no exemplo. A gente colocava um sorrisinho no lugar da letra U, ele na letra. Fazer a letra U da Oi. Professora, fazer a letra U da Oi, sim, é basicamente dizer, oi, eu tô aqui. Eu existo, me pronuncie. Tem uma diferença, por exemplo, entre pronunciar Guilherme e 50. Qual que é a diferença? Eu queria pegar outra palavra com um G que tivesse essa pronúncia, mas eu não achei. Então vamos comparar com 50. Qual que é a diferença?
Em Guilherme, eu não pronuncio a letra U. Antigamente, isso era indicado pela falta do uso da trema. Aí, antigamente, a palavra 50, por exemplo, tinha letra, tinha um trema, porque indicava que eu deveria pronunciar a letra U. Era só isso. Certo? Aí, com a câmera desligada, gente, porque como aqui tá chovendo, pode ser questão da internet. Melhorou? Beleza. Certo, agora paroxítonas. Gente, eu já dei aula de paroxítonas para vocês ou é uma memória falsa que o meu cérebro criou? Porque na minha cabeça eu já dei aula sobre isso para vocês, mas eu não tenho certeza. Gazi lembrou, a memória da Maia tá que nem a minha. Vejam só, pessoal, isso aqui mudou, tá? Com paroxítonas que a gente termina em ei ou oi, paroxítonas ei ou oi, a gente vai parar de acentuar. Ou seja, não acentua mais. Certo? Qual que é o caso da paroxítona, professora? Penúltima sílaba mais forte. Ideia, tá? Heróico. Então, aqui a gente tem a última sílaba, a penúltima não é acentuada, tá? Agora, o caso das oxítonas, que são as últimas sílabas mais fortes, a gente mantém o acento. Ou seja, herói você acentua, heróico não acentua, tá? É basicamente isso. E isso aqui só vale para ditongos, ou seja, duas vogais juntas, que no caso EI ou OI, certo? Vi, pelo amor de Deus, não cometa esse erro na redação para tu não perder ponto por uma coisinha bem assim, tá? Lembra que ideia é sem acento. Antes era assim. Gente, não, não, não escrevam desse jeito. Não. Faz assim, ó. Toda vez que você for acentuar a ideia, lembre de mim. E lembre que se você perder ponto, e eu posso. Porque agora eu tenho graduação na capoeira. Ai, ai, eu amo que eu dou aula com a câmera desligada, só que eu continuo interagindo com a câmera como se vocês estivessem olhando para mim. Curiosamente, o nome da sua amiga, segundo as novas regras gramaticais, não seria acentuado. Vou parar de ser chata sobre o nome dos outros. Aí, acentos na letra I e na letra U, tônicos, após o ditongo. Ou seja, qual é a regra agora? As paroxítonas que têm I ou U tônicos, no caso, após o ditônico, após o ditongo, perdão, não vão levar acento. Feiura, bocaiúva. Ou seja, aqui a gente já tem o ditongo, que nesse caso é composto por aí, e não vai ter acento na palavra seguinte, na letra seguinte, sendo vogal I ou U, após esse ditongo. Porém, se for oxítono, ou seja, a última sílaba for a mais forte e terminar em I ou U, a gente mantém o acento, que é o caso de tuiuiu.
Dúvidas até aqui? Maia, digita logo. A palavra fica mais feia com ou sem acento? Pior que eu também acho que fica feia. Na verdade, o tuiuiuiu é um pássaro. Mantém o acento em tererê? Sim, porque a regra aqui é pela letra I e letra U, tá? Presta atenção nisso. Se não teve mudança, se não está mencionado aqui a vogal em questão, provavelmente não mudou. Então você pode escrever da forma como você está lembrando. Ô, gente, deixa eu aproveitar isso e dar uma dica para vocês. Se você está escrevendo, deixa eu pensar uma palavra aqui que tem acento. País. E por acaso você não sabe onde acentua, não acentue. Você tá na dúvida, eu vou acentuar o A ou o I? Não acentua de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque se você coloca o acento na sílaba errada, é um erro. Se você não coloca acento na sílaba certa, ou na vogal certa, é outro erro. Então você já vai ter dois erros numa palavra só. Se você comete mais um erro na redação, tchau, para tu fechar a nota 200 na C1. Não façam isso. Fez isso aqui, já perde 2 pontos. Outra questão, fim do acento em verbos com em, ou, certo? Ai, professora, qual a explicação? Não tem, tiraram o acento e acabou. Lem, não tem acento. Enjoo, não tem acento. Vem, não tem acento. Se não colocar, não perde ponto. Então, Raquel, perder, perde, mas você perde ponto só por um. Por isso que é preferencial. Ao invés de você escrever a palavra lá, tá com dúvida se vai acentuar uma letra ou a outra. Corre o risco de você acentuar a letra errada. Se você faz isso, você perde 2 pontos. Se você não acentua de jeito nenhum, você só vai perder um. No caso, perder, tipo assim, de poder cometer o erro, certo? Então, gente, aqui não usa mais. Está proibido o circunflexo. Não usa. De jeito nenhum. Ai, professora, mas ficava bonitinho. Gente, a língua portuguesa não é estética. Mentira, é sim. Não pode nada também. Antes era assim. Isso aqui eu esqueci de colocar o acento. É enjoo. Fim do acento diferencial em algumas palavras. Antes a gente usava o acento para marcar a existência da classe de palavras. E aí, hoje em dia, a gente não usa mais. O para, sendo verbo, virou para. Polo, polo, pera, pera. Não tem uma diferença de pera e pera, tá? Agora, a gente vai manter os acentos com tempos verbais diferentes ou palavras que mudam a função, a sua classe de palavras. Ou no caso do tem, que isso aqui vocês erram demais. Mano, tá doido. Eu incorporei alguma pessoa que mora em alguma outra região do país, que agora eu não sei qual seria. Mas isso me irrita muito, gente, porque na maioria das vezes o tem que vocês vão escrever é acentuado, mas vocês não botam. O professor tem que adivinhar na voz do anjo que sussurrou no nosso ouvido que vocês sabem que tem um acento ali. Não, Gazi, não é mais com acento. Pessoal, isso aqui é para plural e isso aqui é para singular. Professora, como eu vou saber? Oh, não, eu não vou usar falsa educação agora, peste. Olha o que tu escreveu antes. Está no plural ou no singular? Exatamente, Vi. Só que quando a gente coloca, por exemplo, não, fica mais complicado. Aí você tem que olhar para o restante da frase.
As crianças não têm estudado com frequência hoje em dia. Temos um não aí. Ok, o não tem como ficar no plural. Porém, o não é o foco da oração, ele é o sujeito? Não, são as crianças. As crianças está no plural. Então, o tem será acentuado. Certo? Muito massa. Espero que seja tão massa no ponto de vocês não errarem mais essas situações da prova, tá? Por favor. Eu vou confiando no potencial de vocês. Gente, que dor nas costas. Sem promessas, pois para mim tem muita promessa. Estamos em quantos agora? 11 pessoas. Vocês já gostaram mais de mim, gente. Tô triste. Já teve dia da minha aula ter 20, brincadeira. Verbos arguir e redarguir. Claramente, nada que a gente use hoje em dia, porque eu não sei se eu pronunciei nem corretamente, tá? E aí, vamos lá. Prof, é porque hoje é domingo. É, tem um ponto. Fim do acento no tônico no presente do indicativo, ou seja, nada de acentuar mais a letra U quando o verbo está no presente do indicativo e é a sílaba forte. Tu arguis, ele argui. Eu honestamente não sei se é tu arguis, ele argui ou argui, mas eu tô indo aqui na pronúncia do U. No arguem. Antes era assim. Isso aqui é um E, tá? Eles arguem. Pra quem tá curioso, essa aqui em específico, gente, eu juro pra vocês que eu vou melhorar a questão do mouse. Eu comprei um novo, aí chega essa semana. Isso aqui, arguir, é basicamente você examinar a argumentação a partir de uma argumentação, de um questionário. Você instigar alguém. Sabe quando o professor de redação questiona o teu pensamento? Questiona as tuas ideias, coloca, por que isso? Por que aquilo? A galera que corrige redação comigo sabe bem o que eu tô falando, não é, lindinha? Sim, claro, isso aí foi muito. Ah, eu sei, você já fez isso. Você faz isso o tempo todo. O professor que faz isso está arguindo seu texto. Tudo em prol da melhora de vocês. Gente, eu prometo, principalmente Joia e Lindinha. Amo vocês, minhas crianças. Variação de pronúncia. Pode ou não haver acento. Isso aqui é um grande. Vou jogar na roda, depende de você. Por quê, gente? A forma como você vai acentuar depende do que você está falando. Veja só, se a sílaba mais forte é A ou I, você vai acentuar. Enxago, delinco. Se a vogal tônica é U, é sem acento. Enxagu, delinquou, certo? No Brasil, na maioria das vezes que a gente usa essa palavra, é sem acento. Então, tá na dúvida? Essa você pode deixar sem acentuar, ok? Gente, eu tô com o nariz tão entupido. A vantagem de estar com a câmera desligada é que eu posso usar meu ossoro e ninguém vai xingar, porque, vicia. Lá vem a lindinha, calma, ela vai dizer, professor, isso vicia. Eu tô avisando, porque eu já usei ser nem vir, nem senti, deu nem pra doer. Ih, gente, deixa abaixo, não invoca a Nana que hoje eu não tomei o remédio para o TDAH. Vamos lá. Agora o uso do hífen. Isso aqui vocês prestem atenção, pelo amor de Deus, que se eu pegar vocês errando isso, eu vou dar uma rasteira. Sim, agora qualquer coisa que vocês fizerem, eu vou ameaçar na base da rasteira. Primeiro, você sempre
usa hífen em situações em que a palavra está iniciada por H. Anti-higiênico, super-homem, certo? Agora, é sem hífen se forem vogais diferentes ou consoantes que não sejam R e S. Claro que sabe, Joy. E com certeza, Maia, se eu posso dar rasteira, por que eu não vou dar rasteira? Pronto, aí auto, escola, anti, aéreo, O e E, I, A. Nesses casos, a gente não usa hífen, tá? Está abolido. E consoantes, desde que não seja RS, você não vai usar. Anteprojeto, geopolítica. Agora, vejam só. Se forem vogal e duplicar a vogal, você vai escrever com hífen. Micro-ondas é com hífen. Nesse momento, a cabeça de você está explodindo. Professora, nunca que eu soubesse. Eu sempre escrevia junto. Bom, você sempre escreveu errado, então. Contra-ataque. Consoante, se for a mesma consoante, aí você também vai separar por hífen. Subbibliotecário. Nomezinho comprido. Dúvidas até aqui? As línguas que eu não me foram prazer. Consoante, vogal, linda. Sabe o que é engraçado? Quando chegar perto do Enem, eu vou dar aula de espanhol e de inglês para vocês, das matérias da prova. Faço tudo pelas minhas crianças, gente. Joyce, você vai ter uma mentoria toda para inglês e espanhol. Você lembra de sexta-feira? Então, eu pulei nas aulas das competências, a competência 2, porque ela é só sobre as línguas estrangeiras. Aí, quando chegar perto, uma sexta-feira vai ser para quem vai fazer a prova em inglês, a outra vai ser para quem vai fazer a prova em espanhol. Arrasou, pessoal. Ué, Maia, você não disse que não falava nenhuma língua agora? E esse inglês saiu de onde? Agora, outros casos gerais. Vejam só. Em duplicação de letras, a gente não vai usar hífen, tá? Ultrassom. No caso de R e S. O prefixo sub mais R requer o uso do hífen, tá? Então, a gente tem que colocar ele ali bem bonitinho. Ex, sem, pós, pré, pró. Nesse caso, a gente usa o hífen porque é um prefixo que vai separado e já vai indicar coisas, informações a mais que ultrapassam os limites daquela função. Prefixos pan e circun. Com M, N ou vogal, usa o hífen. A exemplo do nosso Papa americano. Não no caso do Papa Papa, mas é porque eu não poderia perder a piada, gente. Desculpa. Papa americano. Eu não podia perder essa piada. É isso, podia virar um efeito de voz aqui no servidor. A Bel tá aí para anotar essa ideia para levar para outro servidor? Eu não sei o ritmo assim de cabeça, perdão, falei com vocês hoje. E aí, no caso do Tupi-Guarani, gente, depende da palavra. Capim-Açu, Anajá-Mirim. Tenho que dizer para vocês que eu não domino Tupi-Guarani, por incrível que pareça, mas em algum momento eu vou dominar. Aí eu não sei explicar a regra de uso do hífen para o Tupi-Guarani. Se alguém aí, porventura, tiver raízes indígenas e souber explicar pra gente, eu vou estar agradecendo. Mas que existe o uso do hífen nas palavras de origem tupi-guarani, existe. Vai chegar um momento, gente, prometo para vocês
que eu vou conseguir falar alguma língua indígena. No caso, o momento não é hoje. Vejam só, os casos em que não se usa o hífen, palavras de composição esquecidas, aquelas que a gente já naturalizou o uso de um substantivo próprio, de um substantivo comum e de outro substantivo comum, que no caso gira e sol, odeio esse mouse falhando, e paraquedas. Encadeamentos ocasionais. Professora, você precisa começar a revisar os slides antes da aula. Eu estou ciente, o que falta é tempo. Prefixo mais vogal diferente. Supersônico. Intermunicipal. São vogais diferentes. A gente vai não utilizar, nós não vamos utilizar o hífen, tá? Quase que eu ia dizer na vírgula. Dúvidas até aqui? Sim, é isso mesmo. Lembra que eu falei sobre o tema? Que você coloca na letra ela é pronunciável? Antigamente se escrevia assim. Agora vamos para a casa. A gente tem, pessoal, isso aqui é importante, tá? Porque eu vejo alguns de vocês errando na redação. Então, prestem muita atenção nisso aqui, certo? Case é a junção de duas vogais que são idênticas. Case é muito homossexual, um negócio muito gay. Representa-se graficamente a case pelo acento grave, o A. Porque ao invés disso aqui acabar sendo isso, não, calma. A melhor explicação ainda não chegou, lindinha. Nós fazemos isso aqui. É só pensar. Esse A, se é artigo, e a gente troca por um artigo masculino, isso aqui vira. Vitor, professora, provavelmente viu a explicação no mesmo lugar que eu. Entendem? Então, é basicamente um artigo mais uma preposição. Eles são correspondentes, eles são primos, certo? Esse A e esse A são duas irmãs gêmeas, ok? Que se apaixonaram pelos primos. O A, artigo, e o O, artigo. Aí um casal deu A, o outro ao. Só que como elas duas são muito versadas nas ideias de um só corpo e um só espírito, se juntaram para formar apenas uma letra A, usando a indicação da crase para mostrar que temos duas letras A aqui, certo? Aqui, o AU não foi tão assim, porque casal heterossexual é aquele negócio, né? Que já diria a Fernanda Cândido em Beleza Fatal. O gay hoje é o novo hétero, quer casar, quer ter filho, quer fazer família, quer tudo. Já o casal hétero aqui, o Al, pensando no momento do divórcio e na separação de bens, não quis se duplicar. Então eles só se juntaram. Por isso que só estão perto. Entenderam? Representatividade, exatamente isso. Pronto, aí quando vocês devem usar? Gente, os exemplos de uso correto são o seguinte: não irei à cidade. Professora, sim, se eu não souber na hora que caseia o A antes de cidade, troca por campo. Não irei ao campo. Olha, o casamento sem comunhão de bens está aqui, o A está aqui. Então, provavelmente, o casamento fusão de Steven Universo também tá. Esse é caseado. Sempre troquem a palavra seguinte por uma palavra masculina. E sempre que tiver ao, a feminina tá caseada, gente, pode ter certeza, isso não falha. Sempre é assim. Ok? Ai, professora, tem que ser um sinônimo do gênero oposto? Não, qualquer palavra. Naquele contexto, se você colocou qualquer palavra, fica ao, então o A feminino é caseado. Outra coisa, premiaram no por dedicação às crianças. Bora ver se funciona o que eu tô falando? Premiaram-no por dedicação ao planeta. Olha, então esse é caseado. Gente, eu sou muito boa no que eu faço, pode falar. Sem condições. Dá só honra para vocês ter aula. Não, brincadeira, brincadeira. Eu não chego nesse nível de egocentrismo.
Viva a Imperatriz. Obrigada, obrigada, meus queridos. Agora, essa história é muito parecida à que minha mãe me contava. Esse cenário é muito parecido ao que eu via quando era criança. Troquei de novo, então é que é asiado. Quero agradecer aquele rapaz as atenções que me dispensou. Professora, mas rapaz aqui é masculino, então o que acontece? Isso aqui, ó. A crase ocorre quando a fusão da preposição a com o artigo a. Ou no caso, com o pronome demonstrativo, ou com o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas. Quando é uma palavra que vem. Quando é um aquele, aquela, aqueles, aquelas, e antes disso haveria uma preposição, a gente não escreve a preposição e caseia o a do aquele, aquela, tá? Mesma coisa com a qual, as quais, ok? Então, essa situação se enquadra esta regra aqui. Desconheço a poesia de Olavo Bilac, a qual o orador fez referência. Mesmo caso, certo? Vamos trocar aqui para ver se funciona? Ah, não tem o que trocar. A regra é isso mesmo, gente. A qual, as quais, caseia, certo? Dúvidas até aqui? Gente, eu tô dando um esclarecimento divino para vocês do uso da crase para nunca mais errar. Eu juro para vocês, é a terceira aula de crase que eu dou esse ano. E aí, nas situações de verbo transitivo indireto, professor, o que é verbo transitivo indireto? Gente, vai lá, Maia, explica aí pra gente. Então, peraí, se a Maia estudou, eu quero ver ela falando. Maia, o que é verbo transitivo? Ih, gente, e vocês acham que ela não consegue? Não, eu tenho certeza que a Maia vai explicar muito bem isso aí. Não sobrou nada, eu tô dando espaço para ela mostrar a que veio. Dá licença. Aluno meu não foge do momento de brilhar. Se ela quiser subir no palco, fica à vontade, Maia. Ah, eu pensei que ela ia pedir para subir. Pode mandar, Maia. Vai que é tua. Sobe, sobe, sobe. Aí, ó, Maia, você conseguiu uma legião de fãs. Com certeza. Hashtag 00 Stand a Maia.
Tudo bem, então, vamos forçar não. Gente, o verbo transitivo é basicamente, sendo ele direto ou indireto, um verbo que vai ser regido ou não por preposição. O verbo transitivo sendo direto, não vai pedir preposição. O indireto precisa da preposição, porque ele não consegue andar com as próprias pernas, então ele precisa ali de um help, de um suporte, certo? Aí vamos lá. No caso do verbo transitivo indireto, eu me referi à moça de azul. Esse a, sendo caseado, e moça aqui precisando de um artigo, a gente vai, por isso que é caseado, certo? Ele escreve a Machado de Assis, ou seja, com elegância, com naturalidade. Esse a é o omitido de a moda de. A filé, a parmegiana é acentuado. Outra cidade da Itália que tem comida. Meu Deus, eu só gosto de culinária italiana. Agora, por algum motivo, sumiu a minha cabeça todas as palavras. Frango à milanesa, obrigada. Do frango à milanesa, que é a moda de Milão, se não me engano. É a moda de Milão, certo? Então, quando a gente usa o a e supõe que tem a moda de alguma coisa, vamos casear essa letra A, ok? Contando os dias para o meu mouse novo chegar. Isso, carbonara, obrigada, Grazi. É macarrão à carbonara. E vocês não me perguntem de qual município carbonara vem, porque vocês já estão querendo demais. No caso lá, omite a necessidade de preposição ou de crase na preposição. Se fosse chique à francesa, sem o lá, seria caseado. Município carbonara. Ah, não! Ah, não! Ai, que ódio! Eu não tava esperando. Ai, meu Deus. As aulas de química fazendo efeito, gente. Certo? É aqui muito importante, gente. A crase da preposição a com o artigo a só acontece antes de palavras femininas, que sejam acompanhadas de artigo e constituam um complemento do antecedente. Principalmente que estejam acompanhadas de artigo, porque a gente sabe que o a será caseado, beleza? Município Carbono, País Química. Que ódio. Muito bom. Agora, as expressões, gente, adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. O que é uma locução? É quando você junta uma preposição e outra preposição, uma preposição e um advérbio, é uma preposição e uma conjunção. Nesse caso, você sempre irá casear. À noite, à direita, à toa, às... Gente, isso aqui vocês escrevem na redação e acabam errando, pelo amor de Deus. Tem crase aí. Para de a deriva, as avessas, a parte, a luz, a vista, a moda de, a maneira de, a exceção de, a frente de, a custa de, a semelhança de, a medida que, a proporção que. Então faz o seguinte: ai, professora, mas eu esqueço. Você vai ser o último estudante da tua sala a entregar a tua redação, a tua prova do Enem. Mas, professora, eu tenho ansiedade. Aí você me complica. Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque é um negócio que acontece comigo também às vezes. Na hora que eu tô escrevendo, eu não vejo nenhum erro. Tá tudo certinho, tudo lindo, tudo perfeito, maravilhoso. Só que aí eu dou uns 5, 10 minutos, volto a ler e aí eu acho um monte de erro naquilo que eu escrevi. Então, por que eu tô falando para vocês entregarem a redação à prova por último? Porque se você dá um intervalo bacana entre o momento que você escreve e o momento em que você entrega, você vai ter uma chance de acalmar teu cérebro. Sim, linda. E aí, consegue corrigir se tiver algum erro ou faltar um acento. Depois que você escreveu, dá um tempinho, vai fazer outra coisa, abaixa a cabeça, dorme um pouco, reflete, chora. E aí, passou os 10 minutos, você lê a redação, linha por linha.
procure os seus próprios erros, certo? Mas não entrega de uma vez. Vocês não encarnaram a Clarice Lispector nem o Machado de Assis ainda. Certo? No final da rua, vire à esquerda. À medida que o tempo passa, as pessoas ficam mais experientes. À medida que, turma, sempre será caseado. À esquerda, à direita, também é caseado. Ok? Vocês querem saber um negócio bom para aprender case de verdade? Tentar usar ela no dia a dia. Usar case no dia a dia é o melhor jeito de aprender. Agora, os casos em que a crase é facultativa, ou seja, quando você não precisa usar. Antes de nome próprio feminino, darei o vestido de noiva a Carolina. Nesse caso aqui, é opcional. Você não precisa usar, mas se usar também não está errado. E antes de pronome possessivo, certo? Vi, você acertou o uso de crase. Ah, agora sim, eu já ia dizer, você acertou 2 das 3 vezes que usou. É porque o seu cérebro viu a possibilidade de ser facultativa, se sentiu tão aliviado que ele decorou. Ok? Aí, olha, antes de pronome possessivo feminino, entregue as flores à minha irmã. Nesse caso aqui é facultativo, certo? Nunca use, gente, em hipótese de possibilidade absolutamente nenhuma, você vai usar a crase antes de palavras masculinas, antes do artigo indefinido uma. Isso aqui eu já vi em redação, é tenebroso. Não usa! Não! Niet! No! Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo não em Libras também. Mas não usa! Antes do artigo indefinido uma. Isso aqui eu já vi em redação, gente. Pelo amor de Deus, não comete um crime desses. Vocês vão me dar calafrios enquanto vocês estão fazendo a redação, que vai ser um negócio muito absurdo, porque vocês, da escola que vocês estão, passando perrengue lá, vão me irritar na minha cara. Aí eu vou ficar estressada. E o dia do Enem eu já me estresso com o INEP. Não quero me estressar com minhas crianças. Antes de palavras no plural. Festas públicas, o caramba que for. Lembrem que a crase é lésbica e monogâmica, ou seja, ela não se junta com o povão, ela não é adepta da poligamia e não se junta com homem, tá? Ela não fecha com homem, não fecha com o povão, ela só serve para a mulher dela, que é, no caso, o artigo A. Lindy, eu acho que você talvez é uma crase. Talvez a Lindinha seja uma crase, turma. Mudando o nome do contato da Lindinha no meu celular para casa. E antes de verbo, turma, isso aqui também acontece de vez em quando na redação. Não faz! Não! Pelo amor de Deus! Antes de verbo, não se caseia a letra A. Ó, o que vocês fizeram comigo. Vocês me estressam demais, poxa. Me exaltei, tô mais calma. Estou sob controle agora. Antes de pronomes pessoais de tratamento. Não usa. Não usa. Certo, crianças? Ah, você, Vossa Excelência, Vossa Mercê. Ninguém escreve nem fala mais assim, ó. Vossa Senhoria, Excelentíssimo. Não usa. Fica menos chique, fica mais errado. Se você quiser ficar chique, você tá errado. Se você quiser estar certo, você fica menos chique. Antes de numeral cardinal, turma, 2, 1, 5, 6. Não usa crase, a não ser que seja com hora, tá? Hoje a aula será às 14 horas.
Vocês vão perceber que eu sempre escrevo assim. E se eu sempre escrevo assim, talvez tenha um motivo para isso. Talvez essa seja a forma certa. Muito bem, linda. Os alunos vão ficar tudo bonitinho com a gramática certinha. Dúvidas até aqui? Arrasou. Mais situações em que você não usa. Porque aparentemente você tem mais chances de errar colocando crase do que não colocando, certo? Então, por via das dúvidas, não use. Antes de pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos ou interrogativos. Gente, não sei responder a essa pergunta. É só fazer a seguinte troca, gente. Lembra do que eu falei do masculino? A esse. Professora, mas você falou que se tivesse ao, usava o acase. E tem ao? Você tá vendo a letra O aqui? Eu escrevi a letra O. Eu mentalizei a letra O nesse espaço. Não, não fiz. Gente, se não ficou ao, ficou só a letra A, professora, tá só a letra A nesse caso, então eu vou acentuar? É uma palavra feminina? Não, gente, significa que essa preposição tá sozinha, que é solteira, ela ainda não encontrou o artigo feminino A dela. Ela tá triste na vida, ela é a lindinha. Uma brincadeira, brincadeira, lindinha, larga essa faca, larga a faca. Principalmente porque você não tá sozinha, você encontrou a Bibi. Eu acho, eu nunca entendo os casais que vocês fazem no grupo. Não sei nem se é a Bibi que vocês estão ali lá no negócio que eu não entendo. Gente, eu posso porque a Lindy é minha monitora, tá? Com ela eu posso. Ela que toma conta de vocês nas aulas de redação quando eu não tô por aqui. Aí aqui, olha, teatas chegaram vocês. A alguma? Alguma é um pronome indefinido. Então a gente não vai estar queseando. Trata-se de pessoas a quem respeito muito. Outra situação. Pronome é demonstrativo nesse caso? É demonstrativo, que no caso não vai utilizar crase na preposição, porque é um A apenas preposicionado. A que profissão se destina o rapaz? Nesse caso aqui, interrogativo, ok? Frente a frente, gota a gota, dia a dia, nada disso craseia, certo? Não usa crase, pelo amor de Deus. E antes de nome de lugar sem artigo. Voltei a Londres ainda este ano. Mas tem um macete, gente, para você saber se vai crasear ou não nome de lugar. Vou a, volto da, crasear. Vou a, volto de, crase para quê? Aprendi isso no nono ano. Eu acho que foi até com Noslen na época. Nunca mais errei, turma. Vou à Bahia, volto da Bahia. Então, o A de vou à Bahia é craseado. Vou a Recife, volto de Recife. Então, o A de Recife não é craseado. Provavelmente a sua prof também viu com o Noslen. Eu acho que ela tá assistindo muito vídeo para poder dar aula de crase. E a coitada, eu entendo as dores dela. Mas o vídeo do Noslen, gente, é muito. Eu sou super cadelinha, Noslen, Ferreto, por quê? Quando eles começaram a fazer os vídeos que hoje em dia tem mais, porque vocês assinam as plataformas, era a época que eu era estudante. Então eu estudava pré-prova, assistia os vídeos dessa galera, certo? Então, sempre que eu posso, eu passo o macete que eu aprendi com ele. Aí, antes de nome de lugar sem artigo já foi, eu acho que é isso. Pronto, aí isso aqui é legal, porque diz respeito especificamente à situação da palavra casa. No caso de obrigatoriedade,
vai ser quando a casa vem acompanhada de um qualificativo, um adjunto que indica o dono morador. Ou seja, eu vou qualificar essa casa enquanto de alguém, ou um adjunto que não vai indicar o dono ou morador, mas que vai dar alguma característica para essa casa. Visita a casa paterna, visita a casa materna, certo? Agora, quando casa vem acompanhada de um possessivo ou adjunto que indica o nome, o dono ou o morador, a casa é facultativa. Nunca fui à casa do Bentinho. Ou eu posso casear isso aqui, certo? E sem case de jeito nenhum. Quando a gente utiliza a palavra sem nenhum determinante, não voltarei à casa para almoçar. A casa, quem sabe, Deus sabe quem. A casa do meu pai também, então, isso, linda. Você vai, no caso, casear nessa situação. Dúvidas até aqui? Chegamos ao final, crianças. Bom, turma, acho que é isso. Já, por incrível que pareça, foi bem rápida a aula de hoje. Pois é, Gazi, tem bastante regra. Eu acho que eu consegui passar tudo tranquilamente para vocês. De 0 para 1. Voltamos a ter um idioma nativo.